Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Margarida Murbá, eu sou médica dermatologista. Hoje eu estou aqui com uma convidada super importante, na minha humilde vidinha, uma colega de faculdade, a doutora Patrícia Matos, psiquiatra. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um assunto razoavelmente difícil, pesado, que a grande maioria das pessoas tende a imaginar que nunca vai acontecer na sua família, nunca vai acontecer com você mesmo ou com pessoas próximas. Mas que é algo que acaba acontecendo aí pelas estatísticas, a gente observa um aumento muito assustador da frequência. E que é muito importante que nós conversemos a respeito disso, né? Pelo menos para tentarmos ajudar as pessoas. E, em relação a isso, nós temos então a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha brasileira de combate ao suicídio. Como nós podemos falar, nunca desista de você mesmo. Então, assim, doutora Patrícia, Olá, vamos lá, Margarida, tudo bom? minha querida. Então, Pati, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que funciona esse caminho de uma de uma pessoa que está querendo acabar com a própria existência? Porque a gente sempre tende a imaginar que existam fatores externos, tipo uma causa específica, ou que já seja uma pessoa doente de longa data, que já tenha algum quadro depressivo, alguma coisa que vai se tornando mais grave e que num determinado momento acaba tendo um fim trágico. É, que tipo de sintoma, que tipo de ação, de atitude pode nos levar a pensar que uma pessoa pode estar caminhando para um fim trágico, para que nós possamos abordar, que formas nós poderíamos abordar isso. Conta um pouquinho para a gente sobre essa evolução, né? O que é mais Sim, comum? sim. Primeiro eu queria agradecer que você abriu esse espaço para a gente falar de uma coisa que não é uma conversa fácil, né? Mas que é um tema tão importante. Como você falou, muitas vezes ele parece tão distante de nós, mas na nossa casa, na nossa família, no nosso círculo de amigos, no nosso trabalho, a gente pode ajudar a salvar alguém, né? Então, se a gente fosse fazer aquilo que na literatura a gente chama de autópsia psicológica, que é assim, depois que a pessoa morreu, depois do evento trágico do suicídio, você pode fazer um levantamento retrospectivo da história daquela pessoa, da história psiquiátrica, da história de saúde mental, das características dessa pessoa. A gente vê que na grande maioria, né, essa grande maioria, eu vou dizer assim, a grosso modo, mais de 90%, são pessoas que tinham algum quadro psiquiátrico, né? O nosso sistema nervoso, o nosso sistema neurobiológico, o nosso organismo como um todo, ele vem programado para viver. Né? Então, ele tem, o cérebro, por exemplo, ele tem programas que estão fora da minha ação voluntária e que vão me ajudar sempre, sempre no caminho de viver. Então, por exemplo, a minha respiração, a respiração eu posso respirar voluntariamente ou não, né? Mas geralmente eu tenho esse centro respiratório é o único assim que a gente pode modular, né, voluntariamente. Mas, por exemplo, eu não posso mandar meu coração, vou decidir agora que meu coração vai parar de bater, Sim. né? Isso não dá. Mas, geralmente, quando esse contexto da saúde mental, esse contexto neurobiológico, ele está
num nível assim de esgotamento e as pessoas vão se sentindo sem saída, independente do diagnóstico que ela tenha, na maior parte das vezes um quadro depressivo, mas pode ser um quadro bipolar, pode ser um quadro psicótico, né? Pode ser um quadro agudo, um mais grave de pânico, outras doenças psiquiátricas, outras doenças mentais, elas também podem estar relacionadas ao autoextermínio, né? A esse fim trágico. No entanto, tem uma pequena parcela das pessoas que elas vão cometer esses atos suicidas de uma maneira muito impulsiva. Né? Muitas vezes ninguém via nenhum sinal de que aquilo pudesse acontecer. Isso existe também, né? Mas a grande parte, né, que está ali nesse espectro, né, é uma parte que já tem um quadro psiquiátrico de base, né, e que muitas vezes pode ser um quadro não tratado, um quadro não reconhecido, ou pode ser um quadro complicado, né, com comorbidades graves, né, e que a gente já não está conseguindo, mesmo com todas as possibilidades de tratamento, conter, né? E a gente tem também uma parcela dessa população que tem comportamentos que a gente vai chamar de parasuicidas e são repetidos e muitas vezes eles são até tidos como infantis ou eles são tão repetidos que as pessoas são desprezados, as pessoas tratam de novo essa pessoa tomando remédio, ou de novo essa pessoa, puxa, se ela quisesse realmente acabar com a vida dela, ela dava realmente um jeito mais eficaz, né? E aquilo ali fica num contexto de ela quer chamar a atenção. Fica né? no limbo, né? É Isso. uma coisa que ninguém se interessa, muitas vezes até há um preconceito, né? A pessoa até fica irritada com a outra, gera irritação, né? Por parte de quem vê a situação. Muita irritação, especialmente quando a pessoa não tem a ideia de que as doenças mentais, as doenças psiquiátricas, elas são doenças reais, né? E às vezes é difícil entender que aquilo ali não é uma birra, mas que é um sintoma, né? É um ensaio daquilo que pode ser um desfecho fatal. Exato, faz parte da doença, né? Sim. As pessoas tendem a achar que é falta de vontade, falta de força de vontade, falta de Deus no coração. Nossa, né? acho que isso é muito mas, frequente. Coitado, é falta de caráter, falta de esforço, né? Falta muito da compreensão das pessoas ao redor, né? E, por exemplo, quando... Que tipo de atitude tem esses pacientes que entram ou numa depressão mais grave, para você começar a se preocupar, por exemplo, com um colega de trabalho, que às vezes nem é tão próximo assim, que possa estar caminhando para um desfecho trágico? Que tipo de atitudes essas pessoas costumam ter? Como elas costumam se comportar? O paciente impulsivo, a pessoa impulsiva, às vezes é mais difícil você detectar, né? Mas aquele paciente que está nesse pool que eu falei para você, né, que tem quase sempre ali uma história psiquiátrica, você vai vendo ele, entre aspas, desistindo de viver, né? A vida dele vai se estreitando, né? Ele vai viajando menos, ele vai saindo menos, ele vai ficando mais isolado, a bateria social dele está pequena, né? Tem gente que já tem um temperamento mais reservado. Mas tem pessoas que você sabe que elas gostam de estar sempre ali em contato com os outros e ela vai se economizando, e ela vai encolhendo a vida dela, né? Às vezes ela tem dificuldade de fazer coisas até mesmo que ela gosta e ela vai reduzindo o repertório dela de atividades, ela não vai cuidando dela, ela vai deixando às vezes de comer, de tomar banho,
de cuidar da própria higiene, né? De pentear um cabelo, de fazer os próprios, cuidar, né? o próprio autocuidado, né? Às vezes você vai encontrar, por exemplo, marcas de autolesão, né? Nem todas a autolesão ela é necessariamente um desejo, né, de tirar a própria vida. Muitas vezes a pessoa se machuca para ela se sentir viva, porque o que ela está sentindo é como se ela estivesse morta dentro do próprio corpo, né? Mas é um sinal de que a gente tem que cuidar, que aquela pessoa está vivendo uma situação extrema, do ponto de vista neurobiológico e do ponto de vista existencial. Né? Então, esses fatores que a gente estava falando, isolamento, baixa energia, né? A tristeza, que às vezes é muito comum na depressão, mas muitas vezes o pavio curto, a irritabilidade, sabe? Aquela pessoa que entrou no automático e às vezes ela nem percebe que ela está deprimida, ela está lá, ela trabalha, ela come, mas ela não está viva ali, ela está meio no modo zumbi, né? Ela está num lugar de anestesiamento emocional, muitas vezes, né? Então, quando você vai percebendo esses fatores, né? Eu acho que são sinais importantes que podem ajudar a gente a ligar um sinal amarelo ali, né? Sim, é importante até a própria pessoa, né? Alguns sinais de que ela possa ter indicação de algum tipo de tratamento, algum tipo de terapia, né? Porque muitas vezes a própria pessoa não percebe que ela está entrando num quadro depressivo. Sim. E às vezes ela começa a se desinteressar pelas atividades da rotina, que às vezes ela gostava. Ela gostava de cozinhar, e não gosta mais. Senta na frente de uma TV para assistir algum programa, nossa, parece que ela nem está percebendo que está na frente da TV. Você perguntar o que está assistindo, nem sabe o que está assistindo. E muitas vezes essa pessoa entende isso como um cansaço, né? Ainda mais nessa rotina de hoje. Sim. Nossa, isso é um cansaço. Não, mas é porque eu estou cansado. Eu só quero dormir e comer e vou trabalhar. Dormir, comer e trabalhar. Então, acho que tem a importância também de nós percebermos o nosso funcionamento para termos uma ideia também de quando há necessidade de procurar ajuda profissional, de preferência no começo, né? Porque muitas vezes é um quadro leve que você consegue conduzir melhor, eu imagino, né? Sim. Preventivamente, do que deixar aquela pessoa se afundar, até que não tenha uma corda suficiente no baldinho para você puxar aquela pessoa do fundo do poço. Exatamente. Né? Então, eu imagino que talvez esse aí seja mais ou menos o caminho. E tem algumas falas, né, Mal, assim, do tipo... se eu pudesse, se Deus me levasse. Sim. Se eu não existisse, não faria falta para ninguém. Aí o cara é considerado o dramático. Sabe? Se eu não tivesse aqui, estaria tudo bem. Seria melhor eu não viver, porque assim ia ser mais fácil para todo mundo. Eu dou trabalho, né? A gente escuta isso muito assim dos pacientes. E muitas vezes, né, essas coisas do tipo, olha, se não fosse meus filhos, se não fosse meu neto, sabe? Se não fosse minha mãe, meu pai que depende de mim, né? Então, essas falas, elas são sinais. Elas são sinais de que um planejamento pode estar próximo, né? E às vezes uns comportamentos do tipo vou atravessar a rua sem olhar, vou dirigir em alta velocidade. Isso é comum acontecer no jovem, né? Isso eu ia te perguntar também. Há uma diferença nesse comportamento? Porque a gente ouve falar também muito em noticiários a respeito de ocorrências com adolescentes, né? Pré-adolescentes. Que esse termo parece que não existe, né? Porque não existe pré-adolescente, não existiria pré-adulto. Então, assim, os adolescentes... Existem adolescentes de várias idades, né? Adolescentes de várias idades. Então, enfim...
Mas nos adolescentes tem alguma coisa, eventualmente, diferente da idade adulta que os pais devam se atentar? Ainda mais hoje com esse negócio de celular, tablet, rede social. E, assim, há uma tendência ao isolamento, né? Dessas criaturas. E como perceber alguma coisa? Como essas coisas, como a gente pode tentar... É desafiador, né? Pois porque cada vez mais a gente escuta os pais falando que eles não conseguem conversar com os filhos, né? E se você não tem esse hábito desde do desenvolvimento infantil, é difícil você, assim, agora que você tem 15 anos, vem aqui conversar. Sim. Né? Então, você estar atento as necessidades afetivas de alguém é algo que demanda tempo, que demanda, entre aspas, perder tempo, né? Muitas vezes a criança é pequena e ela não tem alguns adolescentes, os raros que eu atendo, eu pergunto, e aí, como é que tá? Normal, né? Tem pouco diálogo para desenvolver, muitas vezes, por causa até do contexto diferente da geração deles, né? Então, se você não desenvolve isso, é realmente desafiador. Então, você, por exemplo, a criança, né, que você estava falando, você pode começar a brincar com ela. Nas brincadeiras, ela pode ir mostrando para você, nos desenhos que ela faz, ela vai mostrando para você. Às vezes, com adolescentes ou mais jovens que muitas vezes não têm condição de conversar, eles expressam através da arte, através da música, de filmes, que estão conversando com a alma deles, que estão conversando com o estado emocional deles. Então, essas são formas que você pode chegar junto numa atividade deles, né? Mas eles têm também um encolhimento da vidinha deles, né? Esse estreitamento de campo vivencial que a gente chama. A criança vai brincar menos, vai ficar mais irritada, mas a criança fica difícil, né? E às vezes é difícil realmente diagnosticar. Você precisa, quando você desconfia de que a criança tem um transtorno de humor, de um especialista para que observe, e às vezes não é numa consulta só. Sim, você vai fazer a maioria das vezes, né? São várias. Você vai fazer um segmento. É muito difícil, o diagnóstico infantil é muito difícil e ele tem um contexto familiar junto, Sim. Né? E o adolescente, né, o jovem, ele vai encolhendo também no campo vivencial dele, vai ficando mais triste, mais irritado. Às vezes ele vai buscar drogas para ele ganhar algum alívio. E aí a pessoa está no caminho das drogas, mas às vezes atrás dessa coisa de usar droga está uma dor muito profunda que não foi... não foi vista. Às vezes ele vai ser punido pelos pais ou pela sociedade, mas aquela dor ela não está sendo vista. E muitas vezes é difícil para a pessoa colocar em palavras, né? Então são populações, as populações infantis e adolescentes que vão precisar de um recurso, de uma atenção maior mesmo dos pais. Às vezes os professores pegam mais do que os pais, porque muitas crianças e adolescentes elas passam mais tempo na escola do que com o pai e com a mãe. Exatamente. Né? Então a gente vai escutar às vezes o professor, vai escutar a babá, vai escutar outras pessoas que convivem mais com a criança. Certo. Né? E então, assim, o caminho com as crianças, conversar muito, né? Tentar conhecer desde cedo como que funciona o pensamento, conversar, pessoinha. Brincar, entrar no mundo dela, né? Porque se eu chegar assim, e então, como é que você está se sentindo hoje, né? A gente não, né? Então a gente tem que entrar nesse mundinho da criança, às vezes brincando com historinhas, ela vai contando para você. Certo. Se ela teve um dia difícil, como é que está o coração dela, com desenhos, certo? E às vezes eu faço isso, Mal, até com adultos. Porque muitas vezes você está tão desenergizado, às vezes o paciente ele vem uma uva passa emocional, ele não tem nada para dar para você, nem palavras, né?
Eu brinco assim, geralmente eu faço as minhas anamneses, elas têm 1, 2 páginas. A do deprimido é só a frente da folha de sulfite, assim. Ai, Jesus. Porque ele tem pouca energia para falar, né? Ele está num esgotamento muito grande, né? Claro que a autoaniquilação não é um sintoma exclusivo da depressão. Sim. Ele pode acontecer em outras doenças, né? Mas nesse diagnóstico psiquiátrico é o desfecho mais grave que a gente tem, né? Eu acho que dentro desse nosso assunto de hoje, talvez a parte mais importante que tenha seja a necessidade de nós olharmos ao nosso redor, né? Porque as pessoas hoje, dada a nossa correria do dia a dia, todo mundo só olha para o seu mundinho ali, não é o que você tem que resolver do trabalho, que você vai sair correndo, vai buscar as crianças, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você não vê, não presta atenção ao redor, né? Se algum colega pode ter alguma necessidade de apoio em relação a esse tipo de atitude que a gente perceba dos outros, né? Em relação aos filhos, aprender a conversar. Hoje a gente entrega muito para o computador, entrega muito para a televisão, justamente pela sobrecarga de trabalho. Quando você chega em casa, você tem inúmeras outras coisas para resolver. E é lógico que o caminho mais fácil é a criança se virar sozinha com os eletrônicos, né? Então, eu acho que hoje a falta de conversa, a falta de tolerância entre as pessoas, compreensão, porque isso é uma coisa muito importante na evolução, no desfecho destas situações. A depressão, o paciente depressivo ou o paciente que tem essa tendência a uma evolução trágica, normalmente são pessoas que passam por um preconceito, né? Então, eles são tidos como pessoas de pouca força de vontade. Se ele quisesse, ele conseguiria sair dessa. E, na verdade, é muito difícil para as pessoas entenderem que isso é uma doença e que são pessoas que precisam de tratamento, assim como qualquer outra doença, seja uma pressão alta, seja um diabetes. As intercorrências são as mesmas, as necessidades de mudanças de medicação, tem inúmeros tratamentos que são possíveis, mas são pessoas que precisam de compreensão e que muitas vezes não são compreendidas. Né? Eu acho, eu queria destacar em cima da sua fala, Mal, que a gente, quando pensa em depressão, em suicídio, que é um desfecho trágico, aí, antes ela era considerada, hoje a gente considera o suicídio até um diagnóstico à parte, né? Tem uma parte da psiquiatria que só estuda isso, né? A gente tem muitos tipos de tratamento, né? A gente tem os tratamentos farmacológicos, a gente tem tratamentos que não são farmacológicos, a gente tem a eletroconvulsoterapia, a gente tem a estimulação magnética transcraniana, a gente tem ketamina injetável, a gente tem outras armas, né? Outras armas que têm sido desenvolvidas, né? E assim, se você já tentou tudo isso, tenha a esperança, né, de que você tem outros recursos, tem vários recursos. Sempre tem novidades na área, né? Não desista da sua vida, né? Como você colocou assim, não desista de você, né? Tenha coragem de procurar ajuda, né? Isso. Vai ter alguém que vai poder ajudar. Então, é uma coisa muito bilateral de quem está ao redor, de compreender a situação e conseguir detectar essas alterações, e do próprio paciente de se sentir acolhido e de ter coragem de buscar um auxílio, né? Então, é algo muito... Por exemplo, algumas doenças, né,
se você tem uma doença cardiovascular ou se você tem um câncer, as pessoas falam, olha, eu venci o câncer, eu superei o câncer, eu sou um guerreiro, né? Eu acho interessante, por exemplo, como alguém vai fazer uma cardioversão e isso é mostrado de um jeito heróico, de um jeito bonito na televisão, né? Mas se alguém, por exemplo, vai fazer uma eletroconvulsoterapia, isso é mostrado de um jeito maldoso, como se fosse algo ruim para os pacientes, né? E isso carrega um estereótipo tão grande. Ninguém quer dizer que fiz um tratamento assim, certo? E esses tratamentos salvam vidas. Exato. Salvam vidas. Tem uma discussão, polêmicas muito grandes em volta disso. Talvez a senhora seja cancelada nesse vídeo falando disso. Mas a realidade é que, na hora que a gente precisa, a gente tem muitas armas que não a farmacológica, a gente tem a psicoterapia, mas você tem também que buscar a sua saúde como um todo. Alimentação, atividade física, conexões, relacionamentos saudáveis. Muitas das nossas depressões são por relacionamentos tóxicos que a gente tem, não só com as pessoas, mas com o nosso trabalho, com a nossa sociedade, né? Conexão espiritual, uma espiritualidade saudável vai trazer também benefícios para a saúde mental das pessoas, né? E que a gente procure ajuda. Sim. E não é só você que está aí, quem é paciente, mas quem é médico também. Exatamente, certo? Porque todo mundo está sujeito, de qualquer profissão, de qualquer classe social, de qualquer faixa etária, lógico que sempre vai ter as faixas mais dominantes, mas qualquer um está sujeito. Então, não tem que se ter discriminação, ou pensar que sejam pessoas que devam ficar marginalizadas da sociedade, né? E o mais importante, não desistir, né? Não desistir de continuar aí a sua vida, de tentar recuperar o que tinha aí, a graça que tinha nela antes, né? Obrigada. A vida pode ser bonita, obrigada, ainda que tenha dificuldades. Sim, obrigada a você. Com certeza. Obrigada, Paty. Obrigada a você. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau.